do dia surgiu a informação de que a ministra Damares Alves pediu para deixar o governo. O Thiago Berrache e toda a equipe do Jornal da Manhã foram direto à fonte e perguntaram para a própria Damares e se essa história procede ou não, ou se ela pretende realmente deixar o ministério. Tiago está aqui com a gente, o Berrache, que é o âncora do Jornal da Manhã. Bom dia, Berrache. Tudo bem, Edgar? Bom dia a toda a bancada aqui. É uma honra sempre estar no Morning Show. Fazia receber, tempo, pô, né, que não vinha pra Fazia cá. tempo. O Arcon não me chama, né, Arcon? O cara tá com um terno Armani de não sei Brincadeira, eu com a minha camisetinha. Tá louco. Nossa, ele chega chique aqui, a gente sai assim, ó. A gente não tem nem roupa pra te receber. Eu com a minha camisetinha estampada que ficou ruim. Ô, Berrache, vamos lá. A Damares, surgiu essa notícia, aí a Damares veio a público dizer que não. Inclusive, o Edgar, ontem mesmo já estava circulando uma informação de que ela poderia ficar no cargo até dezembro. Então, ontem, em Brasília, já estavam discutindo essa possibilidade, porque ela se diz cansada, a gente vai até ouvir um trecho da entrevista dela, ela está cansada, sofrendo ameaças de morte, e hoje a Veja cravou que ela já tinha tomado a decisão e decidiu pedir demissão do governo. Só que ontem também, em conversa com jornalistas, ela teria afirmado que ficaria no governo até quando a saúde dela aguentasse. Então, o que ela disse que ela foi mal interpretada, a imprensa, segundo ela, teria compreendido que o comunicado se trataria de um pedido de demissão e ela, na entrevista à Jovem Pan, afirmou que não vai deixar o governo, tem muita coisa para fazer ainda, mas relatou que está cansada e sofrendo ameaças. Vamos ouvir um trecho da entrevista concedida ao Jornal da Manhã. Edgar. Quando eu fui convidada para ser ministra, eu já estava pedindo aposentadoria. Eu estava parando por um processo de cansaço, de exaustão. Então, o problema não são as ameaças, é o processo de cansaço e exaustão. E no momento que eu estava parando, aceito para ser ministra, e nenhum ministro está trabalhando menos de 15 horas por dia neste governo. 15 a 18 horas por dia. Então, eu conversei com alguns jornalistas e disse, vou até onde a minha saúde suportar. E deu esse grande mal-entendido, mas não vou deixar o governo, não. Tenho muita coisa para fazer ainda, mas muito projeto para desenvolver. No momento da posse, vocês todos ficaram sabendo que havia ameaças a mim e ao presidente Bolsonaro. Havia até uma situação de bombas e foi encontrado artefatos numa igreja no Distrito Federal. A partir daí, eu fiquei numa análise de risco e fiquei tendo cuidado, tive que sair de casa, fui para um hotel, estou no hotel até hoje e fazendo uma análise do momento que eu posso retornar para casa. Então, essas ameaças vêm via Face, essas ameaças vêm via rede social e elas acontecem, mas assim, olha, sempre fui vítima de ameaça, não é só porque sou ministra, não. Eu lido com temas polêmicos, eu lido contra o crime organizado. Vamos lembrar, gente, que pedofilia é crime organizado, legalização das drogas, que eu me coloco de uma forma veemente contra, tem crime organizado. Então, todos os temas que eu lido, crianças desaparecidas, tem crime organizado, tráfico de mulher, tem crime organizado. Então, os temas que eu lido todo também, temos que lembrar que tem o crime organizado envolvido. Vamos lá, vamos a Brasília ouvir o Zé Maria Trindade a respeito dessa situação envolvendo a ministra Damares Alves. Ô Zé, vamos lá, como é que repercutiu essa história aí em Brasília? Já se ouvia a respeito deste, digamos, cansaço de Damares e essa possibilidade dela, em função desse cansaço, enfim, deixar o governo? Bom dia, Zé. É isso, bom dia a todos. Olha, sempre se fala, a Damares é muito citada aqui em Brasília em todas as conversas, né? Isso, Edgar, me lembra, na época da Constituinte, o deputado Bernardo Cabral, que depois foi ministro do Collor, né? Ele, como relator da Constituição, da nova Constituição durante o processo constituinte, fez um relatório e apanhou de todos os lados, da esquerda, da direita, do centro, pronto, virou, né? Aí chegaram perto dele no Salão Verde, eu estava do lado, aí um colega dele disse, mas que empreguinho ruim você foi encontrar, hein? É o caso da Damares, apanha todos os dias aqui, e ela não é política e não tem o que a gente chama de couro de jacaré, que é a proteção, apanha e não machuca, né? Então ela vem apanhando, isso provoca, sim, cansaço. Poder não é só glamour, não, viu? É glamour também. É o que justifica esta busca desenfreada pelo poder. E a Damares vem apanhando de todos os lados, e o ministério dela é cheio de farpas,
cheio de problemas e de situações mal resolvidas ainda na humanidade, não é só aqui no Brasil, não. Daí o que ela relata, esse cansaço. Lembrando que não é barriga, lembrando que não se trata de uma notícia que tenha uma intenção de prejudicar a ministra, mas uma fala dela. Quando o ministro fala, os jornalistas prestam atenção, inclusive nas entrelinhas. Aí vem o presidente Jair Bolsonaro e diz que ela vai sair sim, mas daqui a 4 anos, ou seja, não vai sair, mas não sabe aonde, quando, né? Sim. E ela, Edgar, realmente está passando por uma pressão muito grande, porque ela não pode mais andar nas ruas, ela despacha com segurança na porta do gabinete, ela, durante 24 horas por dia, está sendo protegida e, além disso, todos os lugares que ela vai, existem contestações exatamente das farpas que existem nesse ministério cheio de grupos que ela pegou. E é uma representante aqui da esplanada do setor evangélico, muito ali dos dois lados demandada, né? Sim, e esse momento de ameaças, né, que os políticos brasileiros vêm sofrendo, membros do ministério, esse, no caso, a Damares, né, a ministra. Caio, aqui no portal, acompanhando, inclusive, a entrevista concedida ao Jornal da Manhã, no portal da Jovem Pan, a afirmação dela mesma, dizendo que não vai deixar o governo, embora tenha entrado já para o governo Jair Bolsonaro dentro de um processo de exaustão, né, na carreira e pelos temas que ela aborda na vida pública dela, mas diz que não vai deixar o governo, diz, aspas dela, tenho muita coisa para fazer ainda. Com certeza. Bom, em primeiro lugar, parabenizar aí o Thiago Berraich, o jornalismo da Jovem Pan, por mais um furo de notícia, um esclarecimento importante, né? Considerando as declarações aí da ministra Jovem Pan, eu acho que não cabe mais falar desse suposto pedido de exoneração. Então, eu queria destacar um outro aspecto dessa notícia, que é o seguinte: as ameaças da ministra Damares, elas são graves e elas extrapolam aí o terreno da promessa de violência, né? Que é o conceito de ameaça. Ela mesmo falou, a gente ouviu aí na Sonora, né, que na véspera da posse, uma bomba foi plantada aí às portas de uma igreja e ela só não detonou por falhas no mecanismo aí do artefato. A ABIN já fez a ministra mudar de residência, trocar sua rotina, mudar também os seus hábitos alimentares. Pelo que eu acompanhei na reportagem da Veja, 3 suspeitos chegaram a ser detidos por mensagens de ódio na Deep Web. E a gente não fica sabendo disso muitas vezes porque a mídia ela é enviesada, ela tem ranço do governo Bolsonaro e até um preconceito elitista e infantil contra a fé evangélica. Daí você tem a divulgação tardia e sem o habitual entusiasmo. Imagina, a gente compara com o estardalhaço que foi o alto exílio em Paris da petista Márcia Tiburi. Ela foi para a mídia se vitimizar e depois descobriu-se que, na verdade, ela estava acompanhando o marido, o juiz, que conseguiu uma licença remunerada de 2 anos com dinheiro público para ir fazer pós-doutorado lá na França. Mas, enfim, voltando a falar da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, é sempre importante lembrar que, segundo o Datafolha, ela é a 3ª ministra mais popular do governo Bolsonaro. Em primeiro lugar tem o Sérgio Moro, né, o herói nacional no combate à corrupção e à cleptocracia. Ele vem seguido pelo Paulo Guedes, que é um defensor da liberdade econômica e uma esperança para esse povo brasileiro cansado de pagar tanto imposto. Em terceiro lugar vem da Damares, o que faz dela um alvo óbvio para a oposição. Eu já denunciei aqui no Morning Show a campanha de assassinato de reputação contra a ministra, promovida pelo site progressista Catraca Livre. O ouvinte ele vai encontrar esse vídeo com o título Damares Alves e Jesus na Goiabeira. Em um dos artigos do Gilberto de Menstein, ele revela o seu preconceito religioso. Abre aspas. Nunca será fácil argumentar racionalmente com alguém que acredita ter o poder de falar direto com Jesus. Né? Por que é importante discutir isso? Porque quando você vai para a Bíblia, né, ela já prevê que o cristão ele tem uma relação muito próxima com Deus Pai e o seu Filho. Você pega Coríntios 3,16 e fala o seguinte: vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Você pegar o Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Por que é importante trazer isso? Porque o diálogo com Cristo é uma questão de fé. Portanto, é um valor constitucional. O mínimo que se espera é tolerância. O
ideal seria respeito. E esses ataques a Damares, eles são ainda mais graves porque eles ferem os direitos humanos, né? A garantia fundamental da liberdade de crença. Naquele caso que a gente citou, das ameaças de morte, da bomba, os agressores falam em matá-la, abre aspas, na frente da igreja para impressionar seu povo. Então, a imprensa, muitas vezes, como é o caso do Catraca Livre, ele alimenta essa histeria coletiva anticristã. O histérico, ele acredita no que fala ou no que ele repete, ele não se atém à realidade dos fatos. Então, ele vai enxergar na Damares um monstro medieval e não um ser humano bondoso que simplesmente crê em coisas diferentes dele. Não é? Esse é o ponto. Essa cristofobia é muito perigosa, porque se ela for levada ao paroxismo, ela vai gerar perseguição e morte.